Boa noite, gente, mais uma vez. Agora sim, consegui acertar aqui a câmera. Vamos a mais uma live a respeito dessa intervenção militar, intervenção federal autorizada pelo Temer hoje. E vocês podem participar mandando perguntas para mim aqui para minha caixa postal aqui do Facebook. Bom, gente, vamos direto ao assunto. Todo mundo viu, né? O Temer hoje fez um pronunciamento em cadeia de TV a respeito dessa intervenção federal no Rio de Janeiro. Todo mundo já está acompanhando que a situação do Rio de Janeiro já é caótica já tem algum tempo, né? Então ela só tem se agravado ao longo dos anos, principalmente com todos esses desgovernos que o Rio tem tido, né? Do Brizola, eu costumo dizer que do Brizola para cá a gente só teve tranqueira no Rio de Janeiro, e tudo isso colaborou para a gente chegar a esse estado de coisas que observamos hoje. Então eu queria ler aqui rapidamente esse pronunciamento do Temer. Ele falou o seguinte, abre aspas: venho até você para fazer uma importante comunicação. Você sabe que o crime organizado quase tomou conta do estado do Rio de Janeiro. Quase, de acordo com o Temer, né? É uma metástase que se espalha pelo país e ameaça a tranquilidade de nosso povo. O governo dará respostas duras, firmes e adotará todas as providências necessárias para derrotar o crime organizado e as quadrilhas. Não aceitaremos mais passivamente a morte de inocentes. É intolerável que estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores honestos, policiais, jovens e crianças. Tá. Então vamos analisar, fazer assim uma pequena análise do discurso em relação a essa fala do Temer. Primeiro que assim, antes de mais nada, vamos dar aqui um pequeno histórico sobre o governo, o Temer e o governo Temer, né? Então, só para refrescar a memória de vocês, para quem não lembra, não sei se vocês se lembram da lista a lista do Fachin e a lista do Janot, de pessoas investigadas, né? Por corrupção, lavagem de dinheiro, etc. e tal. Essa matéria que o G1 publicou no dia 11/4/2017, ele diz: Fachin, quer dizer, o ministro do Supremo Tribunal Federal, manda investigar 8 ministros, 24 senadores, 39 deputados e 3 governadores. Investigar 8 ministros. Então, 8 ministros do governo Temer e o próprio Temer são alvo de investigações, de inquéritos por parte da Polícia Federal, por parte do Ministério Público, etc. Então você já tem um governo comprometido. O Temer me fala em combater o crime organizado quando ele mesmo tem 8 ministros respondendo a esses processos, inquéritos. O próprio Temer, inclusive, deu toda essa polêmica aí em relação ao inquérito do Temer, que seria arquivado. Quer dizer, o próprio Temer é alvo de investigação. Então, é muito complicado você falar de um governo, de um governante que se pretende combater o crime quando ele próprio é investigado, né, por diversos crimes, como mostra essa matéria aqui do G1, né? Aí ele vem com essa questão do combate ao crime organizado no Rio de Janeiro. Aí a gente vai lembrar o seguinte: o governador do Rio de Janeiro é o Luiz Fernando Pezão. Quem é o Luiz Fernando Pezão? Luiz Fernando Pezão
ele foi vice do Sérgio Cabral Filho por 2 mandatos. Ele foi eleito exatamente por conta do Sérgio Cabral, né? Porque o Sérgio Cabral não poderia ser reeleito a 3ª vez, deixou o seu sucessor. Então, o Sérgio Cabral hoje está preso, né? Ele está num presídio federal, se eu não me engano, no Paraná, se eu não me engano. Então, mais uma vez, você tem um governo federal em que o presidente e ministros são investigados por crimes, e você tem um governador que foi vice do Sérgio Cabral, que hoje se encontra preso. Então, qual é a legitimidade, qual é a confiança que se pode ter num processo de suposto processo de combate ao crime organizado, quando tem todo esse histórico por trás dos governantes que estão comandando essa ofensiva contra o crime? Aí ele diz o seguinte, que é intolerável que estejamos enterrando pais e mães de família, trabalhadores honestos, policiais, jovens e crianças. Vale lembrar que essas pessoas todas que têm morrido com as tais balas perdidas e tal, são resultado de uma política de segurança baseada na chamada guerra contra as drogas. Eu já bati nessa tecla diversas vezes, mas é sempre bom a gente voltar a essa questão. Então, todos esses pais de família, trabalhadores honestos, inclusive policiais que morrem, exatamente porque são enviados para morrer numa guerra que não tem fim e não tem solução. É uma chamada de uma guerra que ninguém vai vencer essa guerra por um único motivo. Não se pode vencer um negócio que dá lucro. E o tráfico de drogas mundialmente, isso é um clichê dizer isso, mas são os números. O tráfico de drogas, ele gera uma quantidade de dinheiro tal, comparável à indústria do petróleo, à indústria armamentista, que aliás é fomentada pelo tráfico de drogas. Então, não existe, na minha opinião, e na opinião de gente de bom senso, não existe a possibilidade de terminar, de acabar com o tráfico de drogas. Exatamente pela droga ser proibida, que se cria todo esse mecanismo em torno dela. O Marcelo Rubens Paiva me retuitou um dos posts que eu fiz no Twitter sobre essa questão da intervenção, e eu estava falando para ele que na época da chamada lei seca nos Estados Unidos, entre os anos 20 e os anos 30, quando se proibiu a bebida alcoólica, a venda de bebida alcoólica, foi exatamente nesse momento em que o gangsterismo mais faturou. Então, no caso das drogas, existe um lucro muito grande exatamente pela droga ser ilegal. Então, se a gente está realmente, eu sempre falo isso, se a gente realmente está falando em solucionar a questão, em trazer alguma solução, porque olha só, já me perguntaram, Latuf, qual é a solução a curto prazo? Não tem solução a curto prazo. Sinto lhe dizer, não tem solução a curto prazo. Isso que vocês estão vendo agora, de colocar os militares, agora já não é nem mais colocar os militares na rua tão somente. Nós estamos falando agora em o comando militar do leste é que vai comandar a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Não é mais simplesmente ocupar uma favela. A segurança pública no Rio de Janeiro será colocada nas mãos das Forças Armadas. Tá. Isso não vai ser possível ser mantido o tempo todo. Isso é uma situação de exceção. Apesar de que já diversas pessoas, diversos juristas, inclusive, disseram que o estado de exceção é a regra na política no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Então, a partir de agora, é o Exército que vai, as Forças Armadas que vão controlar a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Veja bem, isso para a classe média é uma espécie de fetiche. Né? A classe média adora ver farda, militares. Né?
e acredita que as Forças Armadas elas estão blindadas, literalmente blindadas, da possibilidade de se corromperem pelo tráfico, né? Daí eu vou lembrar para vocês o seguinte, eu vou lembrar experiências em que as Forças Armadas são colocadas para reprimir o crime organizado. Eu vou dar 2 exemplos. Um deles eu vi pessoalmente. Ano passado eu tive em Nápoles, tive a oportunidade de visitar a cidade, que é uma cidade maravilhosa, uma cidade belíssima. E como todo mundo sabe, na Itália são as máfias, né? A máfia napolitana, a máfia calabresa, tem a Camorra, tem a máfia na Sicília, tem uma série de máfias que controlam, que são o crime organizado na Itália. Você anda pelo centro histórico lá na Itália, em Nápoles, e você vê unidades de infantaria, unidades militares, unidades do exército, de combate, ostensivamente armados de metralhadora, ostensivamente armados, blindados e tal. Blindado não, viaturas militares, não blindados, viaturas militares. Isso não coíbe a máfia. A máfia continua firme e forte. Ele pode coibir, talvez possa servir para alguma ação terrorista, se acontecer ali, em local público, né? Repelir alguma ação terrorista de pronto ali, né? Algum atentado pode ser empregado para este fim. Agora, em relação ao tráfico de drogas ou em relação ao crime organizado, a máfia continua lá firme e forte, ela não fica trocando tiro no meio da rua. O negócio dela está lá, porque ela tem ramificações na política, ela tem ramificações no empresariado. Eu sugiro, inclusive, se vocês quiserem saber um pouco sobre a máfia lá em Nápoles, assistam um filme chamado Gomorra, que é um filme, na minha opinião, fantástico. Inclusive, ele foi filmado numa região lá, de subúrbio, chamada Scampia, que eu visitei também, e ele fala muito bem de como que o crime organizado atua, né, a máfia atua. Então, a presença ostensiva das Forças Armadas lá não coíbe o crime organizado. Ele coíbe, talvez, outras formas de crime de rua. Essa que é a questão. Quando se fala de enfrentar o crime, de que crime estamos falando no Rio de Janeiro? De qual? Do sujeito que rouba o celular na rua? Porque as Forças Armadas não vão dar conta, né? Se você vai botar um blindado com um militar com uma .50 para combater ladrãozinho de celular? Não. Então de que crime estamos falando? Aí o Temer me fala do crime organizado. Então o crime organizado, por exemplo, na Itália, a presença do exército não inibe, não resolve em absolutamente nada. Está lá. É o que o Josias Quintal, que foi ex-secretário de segurança do Garotinho, chamava de sensação de segurança. Então não precisa ter a segurança, precisa ter apenas a sensação de segurança. E para as pessoas, para a classe média principalmente, ver o militar na rua é a sensação de segurança. Não é a mesma coisa na favela. Para alguém que vive em comunidade de favela, ver um militar, um policial na porta de casa não é a sensação de segurança. É a sensação de insegurança, né? E eu me lembro muito bem das iniciativas, das diversas iniciativas que o Estado já apresentou para responder ao chamado crime organizado no Rio de Janeiro, né? Os tantos projetos de GEPAI, as próprias UPPs que foram comemoradas pela imprensa, pelos coxinhas, pela classe média também, por esses setores da extrema-direita, como sendo a resposta para o crime nas favelas, o tráfico de drogas. E ele funcionou durante um tempo, né? Porque o tráfico ele sumiu, ele fugiu, se reagrupou, se reorganizou e retornou. Vale lembrar também que mesmo essas favelas que foram ocupadas por militares, o tráfico continuou operando. Só não operava de maneira ostensiva armada, mas continuava operando.
Eu, por exemplo, eu tenho até um ensaio fotográfico que eu fiz na favela da Maré, no complexo de favelas da Maré, ocupado por fuzileiros e paraquedistas. Fiz um ensaio fotográfico lá. Eu presenciei. O tráfico continuava do mesmo jeito. O pessoal lá andando de moto, com radinho e tal, e os militares passavam do lado, tranquilos. Vale lembrar também que esse contingente de militares é formado por jovens de comunidades, muitas vezes comunidades rivais. Então, é uma bobagem achar que as Forças Armadas estão isentas, estão apartadas da possibilidade de envolvimento com o tráfico de drogas. Eu fiz uma postagem hoje, também, a gente tem que fazer um resgate histórico para a gente não imaginar que essa questão dos militares ela vai ser resolvida, a questão do tráfico de drogas vai ser resolvida com a presença militar. Em 2007, se eu não me engano, deixa eu até conferir aqui, dentre essas operações de ocupação de favela, o Morro da Providência ele foi ocupado pelo Exército. Naquela ocasião, também se dizia, claro, a classe média sempre bate palmo, porque não é ela que fica lá, né? Não é ela que fica na favela tomando tiro de traficante e de polícia e de exército. Ela não fica no fogo cruzado. Então ela bate palma, porque para ela é um grande filme de ação. Então, deixa eu só conferir aqui. Eu cheguei até a fazer uma charge, eu postei hoje mais cedo. Foi em 2008, foi exatamente 10 anos. Tá? 3 rapazes foram entregues por soldados do Exército a uma facção rival de uma outra favela para serem torturados e assassinados. Na ocasião, houve toda uma grita e tal, uma polêmica em relação a isso, em relação a como que militares poderiam ter feito isso. O comando, obviamente, respondeu que foi um caso isolado, afastou os militares, responderam por inquérito, por homicídio, etc. E tal. É o mesmo discurso da polícia, né? O caso da polícia é sempre caso isolado, né? Mas vale lembrar que o próprio ministro da Justiça, o Torquato Jardim, ele havia mencionado ano passado de que os comandantes de batalhões no Rio de Janeiro, eles são cúmplices do crime organizado. O ministro do Temer falou sobre isso. Eu não vi o Temer em nenhum momento falar que vai intervir na PM do Rio de Janeiro. Né? E isso sim eu gostaria de ver. Se alguém tem coragem de intervir, mas intervenção mesmo, né, para valer na polícia militar. Né? Sobre essa coisa da incorruptibilidade dos militares, eu queria trazer para vocês 2 matérias. Ambas matérias são do jornal Extra, para que a gente tenha uma ideia de que essa ideia de que as Forças Armadas estão isentas da possibilidade de serem corrompidas pelo tráfico é uma falácia, é uma ilusão. Matéria desse ano, tá? Desse ano, de 18 de janeiro. Sargento do Exército é preso com 19 fuzis, 41 pistolas, munição e cocaína na Via Dutra. Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreenderam 19 fuzis, 41 pistolas, carregadores, munição e pasta base de cocaína na manhã dessa quinta-feira na Via Dutra, altura de Itatiaia, próximo à divisa dos estados do Rio e São Paulo. O militar, inclusive, a foto aqui, ele está fardado, inclusive, tá? De acordo com informações da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos, a apreensão ocorreu durante a abordagem a um Logan branco que era conduzido pelo sargento do Exército Brasileiro, Renato Borges Marcial, de 40 anos. Ele é lotado em Foz do Iguaçu, no Paraná. Foz do Iguaçu, fronteira com o Paraguai. Então,
essa foi uma... A questão é, esse foi pego. Esse foi pego. E os que não são pegos? Essa que é a questão. Aí vamos a uma outra matéria do mesmo Jornal Extra. 20/10/2017. Sargento do Exército apontado como maior armeiro do tráfico de drogas do Rio é preso. Armeiro. Então vamos ver aqui a... Deixa eu baixar aqui para conseguir ver. Deixa eu ver. Isso são matérias que você pode acessar tranquilamente na internet, tá? Isso aí está à disposição de quem quiser, né? Não é segredo nenhum, tá lá. Inclusive, me surpreende muito que essas pessoas que defendem a ocupação militar, a presença militar dos militares na segurança pública não dê conta disso, né? É impressionante como é uma coisa que parece que eles ignoram, né? Ignoram propositalmente. Eu estou tentando abrir aqui. Tô tentando. Ah, tá. Acho que agora vai. Agora vai. O sargento do Exército Carlos Alberto de Almeida, de 46 anos, considerado o maior armeiro do tráfico de drogas do Rio de Janeiro, foi preso por policiais da delegacia especializada em armas, munições e explosivos, ou seja, a mesma que deteve o sargento dos fuzis, né? Esse sargento foi pego com mais 3 pessoas, ou seja, foi um quarteto. E aí a matéria diz o seguinte: o quarteto foi preso em flagrante delito no momento em que fabricavam peças de armas de fogo e realizavam a montagem de fuzis que seriam entregues aos chefes do tráfico de drogas de uma das principais facções criminosas do Rio, o Terceiro Comando Puro, com operação na Vila Aliança, Coreia, Vila dos Pinheiros, Parada de Lucas, Serrinha, Dendê e outras da Baixada Fluminense. Então, assim, nós estamos falando de pessoas que foram presas, mas temos aquelas que não são, que a gente não fica sabendo, assim como policiais também. A gente fica sabendo quando o policial é preso, mas quando ele não é preso, quando ele é bem sucedido em fazer todas as tramas com o tráfico. Então, falar que as Forças Armadas vão resolver a questão do tráfico, a questão do crime organizado, é uma falácia, é jogar para a galera. Existe uma avaliação, inclusive, que essa medida do Temer é uma tentativa de angariar simpatia das pessoas, porque a popularidade do Temer está lá embaixo, né? Provavelmente o presidente, na história da presidente da República, foi o sujeito que teve uma maior rejeição popular já vista, né? O que não faz a menor diferença, porque ele tem a imprensa a seu favor, tem o Congresso a seu favor. Você vê que ele é um sujeito debochado, é um sujeito que confia nessas alianças que ele tem, né? E não se preocupa com a opinião pública. Então, eu quis trazer esse debate, né? Lembrando também uma outra coisa, sobre a presença dos militares na segurança pública. O México foi, deixa eu até confirmar aqui, o Felipe Calderón, que foi um dos presidentes mexicanos, gozado que o Felipe Calderón ele era conhecido como Fecal, chamavam ele de Fecal. Ele deu início, eu acredito que foi em 2010, quando eu fiz essa charge, se eu não me engano. Ele foi o presidente responsável por introduzir a guerra contra as drogas no México. Então, se você vai a Ciudad Juárez, que é uma cidade no México com fronteira com os Estados Unidos, não só lá, mas em todo o país, as Forças Armadas são colocadas para combater o tráfico. Tá? E aí nós temos
o Exército, a Marinha, né? Você vê, por exemplo, líderes do tráfico, dos cartéis, como eles dizem lá, presos, né, por agentes encapuçados da Marinha, do Exército. Então as Forças Armadas lá têm presença ostensiva, participa das operações, e nunca os cartéis da droga tiveram tanta atividade no México como agora. O México está entregue aos cartéis da droga. Assim, é sanguinário. Existe até um filme que eu também indico para vocês, que é um filme que fala da cultura narcocultura. Deixa eu até confirmar aqui. Esse filme, ele está no Netflix, tá? É Narcocultura. Assistam esse filme. Esse é um filme de 2003, é um documentário. Então ele mostra bem esse massacre que acontece lá, né? E isso me faz lembrar então a fala do Temer, quando ele se diz preocupado com os policiais, as famílias, os trabalhadores que são mortos. Mas o que não se diz é que eles são mortos exatamente por conta dessa chamada guerra contra as drogas. Então, gente, assim como quando lançaram a UPP, eu havia dito que não iria dar certo, porque combate às drogas não está funcionando em lugar nenhum do planeta, eu volto a afirmar, o que vai acontecer é o seguinte: os militares não poderão ficar o tempo todo nas ruas ou no controle da segurança no Rio de Janeiro. Isso não vai acontecer, não vão ficar o tempo todo. E se ficarem, quanto mais tempo ficarem, mais envolvidos com o tráfico estarão, né? Então, eu costumo dizer que o poder do tráfico não está nos fuzis e metralhadoras. O poder do tráfico reside na sua capacidade de corromper as autoridades. Não existe crime organizado, já que o Temer está falando em crime organizado, não existe crime organizado sem a presença do Estado. O crime organizado não é uma guerrilha que quer derrubar o governo, que quer tomar o poder. O crime organizado, ele faz parte do poder, ele faz parte do Estado, né? Então eu já recebi aqui umas perguntas. Vamos ler algumas perguntas que vocês enviaram aqui por inbox. Eu estava querendo usar essa expressão, tinha me esquecido. Inbox. E agradeço aí a audiência de todo mundo, tá? Uma audiência muito boa. Muito obrigado. O Matias Costa, ele me manda a seguinte pergunta. Latuf, antes de mais nada, mandar um abraço, tinha até me esquecido, mandar um abraço pro Kleber, do Complexo Alemão, da página Complexo Alemão, que fez uma live hoje também, tratando dessas coisas, né? Valeu, Kleber, gostei muito da sua live, um abraço grande para você, tá? Então o Matias Costa, ele me manda aqui uma mensagem, uma pergunta dizendo assim: Latuf, você acredita que há alguma possibilidade desse movimento militarizado que acontece no Rio se difundir pelo país e não haver eleições? Olha, Matias Costa, eu não creio, eu não posso afirmar categoricamente que essa ação que o Temer autorizou, essa intervenção federal no Rio de Janeiro, tenha sido uma questão em função das eleições propriamente dito. Podemos até dizer que tenha sido uma ação para angariar simpatia da opinião pública, já que o Rio de Janeiro ele é uma espécie de paradigma de como a segurança pública não funciona, né? O Rio de Janeiro ele chegou a um nível, e é gozado porque é provável que de todos os estados do Brasil, o Rio de Janeiro seja o que tem a segurança mais militarizada, tá? Você tem a Polícia Civil, não vou nem falar militar, porque a militar já é militar mesmo, mas a Polícia Civil e até a Guarda Municipal são militarizados. E mesmo assim, essa militarização ela não favorece em nada o fim da violência, do crime violento, né? Da criminalidade violenta ligada às drogas, por exemplo, né? O tráfico de drogas ele não recua, ele não tem recuado. Você pode pesquisar as estatísticas, ele pode trocar de mercado, ele troca de área de influência,
Temos agora também o advento, agora não, já há algum tempo, o advento das milícias, né, que isso também o Temer não tratou na sua fala, né, que são grupos criminosos que ocupam favelas formados por policiais, ex-policiais, militares, ex-militares, e também não se, é um assunto meio tabu, não se trata sobre isso, né, ninguém mexe nisso lá no Rio de Janeiro. Então, eu não acredito, eu não posso afirmar que essa ação possa ter um caráter de reprimir a esquerda ou reprimir. É claro que as Forças Armadas podem ser empregadas para isso. Já temos uma lei antiterrorista vigorando no Brasil e as Forças Armadas, a polícia, ela pode ser utilizada contra manifestantes, contra manifestações, né? Pode. Mas eu não sei se essa ação em particular tem a ver com isso, tá? Vale lembrar que o Pezão, ele é do mesmo partido que o Temer, né? Isso não é uma intervenção, um desafio ao Pezão. O próprio Pezão que foi pedir arrego lá, né? Com o Temer, né? Então eu não sei, eu não acredito que isso tenha um caráter de impedir as eleições, entendeu? Talvez poderíamos dizer isso, que seja uma ação para angariar a simpatia das pessoas. O Júlio Carvalho, ele manda a seguinte pergunta, ele diz, boa noite. Boa noite, Júlio. Quais as semelhanças que você vê entre as intervenções das Forças Armadas que vem acontecendo nos últimos anos nas periferias brasileiras com outras intervenções militares existentes no resto do mundo, especialmente no Oriente Médio? Bom, no Oriente Médio, o que acontece? As intervenções militares no Oriente Médio não tem esse caráter da guerra contra as drogas, como tem na América Latina, por exemplo, ou talvez na Ásia, na África, né? A questão do Oriente Médio é mais o petróleo do que as drogas em particular, com exceção do Afeganistão, que o Afeganistão é o maior exportador de heroína, papoula e tal. E é controlado pelos americanos, né? Interessante. Então, no caso do Oriente Médio, só existe intervenção militar americana, por exemplo, quando algum daqueles países não come na mão de Washington, né? O caso da Síria, por exemplo, que é um aliado russo. Ou então no caso da Líbia, que também era um aliado russo. Apesar de que se ele se mantivesse um aliado russo, talvez estivesse em melhores condições hoje. Mas ele foi se alinhar com Berlusconi, com Sarkozy, né? Então, o caso das intervenções americanas no Oriente Médio tem a ver quando determinado país não se alinha com as políticas de Washington. Atualmente, a Síria é o único país que não se alinha com as políticas de Washington. Todos os outros países daquela região, com exceção do Irã, mas o Irã não é exatamente Oriente Médio, né? Não é considerado, mais próximo da Ásia, eu creio, né? Me corrijam aí os professores de geografia. Mas aquela região compreendida ali entre Turquia, Síria, Egito, né? Norte da África, Arábia Saudita, aqueles países todos ali estão todos na folha de pagamento de Washington. E não precisa de intervenção militar porque os governos já são alinhados, já são colaboradores, né, de Washington, né? Então, eu particularmente não acredito que haja assim a gente pudesse traçar um paralelo, entendeu? Eu diria que isso sim, em relação ao México, a gente poderia, acho que o México talvez fosse o melhor exemplo
né, da aplicação das Forças Armadas em segurança pública, de como não dá certo, principalmente para combater o tráfico de drogas, a chamada guerra contra as drogas, né? Aí tem aqui uma mensagem do Wanderson C. Nascimento. Ele manda a seguinte mensagem. Ele fala sobre o vídeo do Kleber, do Complexo Alemão. O cara lá do vídeo do humor do Complexo do Alemão lacrou geral, é isso mesmo. Essa papagaiada servirá para os caras roubarem mais e tentar se manter no poder. E eu acho que isso ainda poderá ser usado como falta de segurança e adiante das eleições, falta de segurança. Daí o vampirão fica lá para passar o trator mais um pouco. Essa sua colocação aqui, o Wanderson, é o mesmo questionamento que deixa eu ver aqui, o Matias, né? O Matias tinha feito sobre essa questão aí de poder influenciar na questão das eleições, né? Uma outra pergunta aqui do Léo Matias. A pergunta dele é o seguinte: qual a sua opinião sobre a criação da pasta da segurança pública pelo governo federal? Olha, o Matias, o Léo, na minha opinião, qualquer iniciativa que venha desse governo, para mim, é uma iniciativa que eu pelo menos não dou fé nisso, né? Eu acho que esse governo não tem nem legitimidade e muito menos credibilidade para falar de combate a crime organizado, não tem moral para falar sobre isso. O governo do Rio também não tem, né? Então, eu creio que o único governante até hoje que eu me lembro que atacou a questão da criminalidade, e aí a gente, como eu falei, né, tem a diferença, tem diversos tipos de criminalidade, né? Precisamos saber do que estamos falando. O Temer citou a questão do crime organizado. Crime organizado que tem a ver com tráfico de drogas, esse não se resolve a menos que se legalize as drogas, a produção e venda de drogas. Agora, outros crimes como roubo de carga e tal, né, roubo a celular, latrocínio, quer dizer, essas questões todas elas requerem mais inteligência do que ficar trocando tiro no meio da rua. Existe também um problema da militarização, e aí não é só o fim da PM, mas é o fim da militarização da segurança pública, é que essa ideia de infantaria, de que você tem que enfrentar o inimigo, é exatamente essa filosofia que tem vitimado as pessoas que o Temer mencionou. Fossem policiais, fossem pessoas inocentes, crianças, moradores. Então, é essa mentalidade que faz, por exemplo, que a polícia troque tiros com traficantes no meio da rua, ou com assaltantes no meio da rua, né? Todos usando armas armas de guerra, fuzis de assalto, né? E a imprensa sempre falando sobre essa coisa de guerra, é uma guerra civil, Não é uma guerra civil. O tráfico não quer tomar o poder. Guerra civil aí são duas forças, uma querendo tomar o poder da outra. Não é o que está acontecendo no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é disputa de espaço, não é de poder, né? Então é muito temerário falar de guerra, porque na guerra se pode tudo. Inclusive é justificado a morte de civis inocentes, porque é uma guerra. O que está acontecendo no Rio é que a polícia não pode ter essa mentalidade de infantaria, e muito menos você colocar soldados treinados para operações de busca e destruição,
soldados treinados para destruir o inimigo, matar o inimigo, que essas pessoas façam a política de segurança no Estado. Não é isso. A gente não está em guerra. Isso não nós estamos em tempo de paz. O grande problema não é essa tal guerra, mas sim a chamada guerra contra as drogas. Esse é que é o maior problema. É ela quem tem vitimado tanto os tais civis inocentes quanto os traficantes e os policiais. Só que é isso. Você tem a extrema-direita, a direita gosta muito de usar essa expressão de bandido bom e bandido morto. Rapaz, o que se mata de bandido, não é só no Rio de Janeiro, mas no Brasil é muita gente que mata. A expectativa de vida de um traficante, se ele chegar a 30 anos, ele é idoso. Tem outro filme também que eu queria indicar para que pudesse acrescentar mais na reflexão desse assunto, é Dançando com o Diabo, né? Que foi filmado no Rio de Janeiro e, na minha opinião, é o filme que melhor reflete essa situação. Ele pega depoimento. Dessa vez a gente tem depoimento de traficantes. A gente precisa ouvi-los, porque eles são parte desse conflito. Então, esse filme, esse documentário, ele tem a voz do policial, que está em campo, né, em ação, e a voz do traficante, a voz do familiar que perde, né, que perde o seu ente querido, seja ele o traficante ou seja ele policial, né? É preciso lembrar também que existe todo um caldo social que produz o traficante. O traficante ele não dá em árvores, entendeu? Ele não nasce em árvores. Ele é resultado de uma deformação, na minha opinião, tanto social quanto política, né? Podemos até... Há quem diga que isso é discurso de esquerda, mas olha, não precisa ser de esquerda ou de direita, precisa ter apenas neurônios. Todas as decisões que o Estado toma são decisões políticas. Cada vez que ele aumenta a passagem de ônibus, cada vez que ele propõe uma ação da polícia de segurança, uma ação de trânsito, uma obra, tudo isso tem a ver com a política. Tem a ver com o fato dele liberar verbas para a construção, porque o determinado deputado pediu, determinado vereador pediu para a sua região, onde tem o seu eleitorado. Aumenta-se a passagem, não em favor não se aumenta a passagem de ônibus em favor do passageiro, se aumenta em favor das companhias de ônibus que elegem parlamentares, elegem governador. Teve agora, ano passado, teve a prisão de figuras ligadas ao empresariado de ônibus no Rio de Janeiro. Então, isso demonstra bem que o Estado, todas as medidas que o Estado toma têm a ver com política. E em relação à segurança pública não poderia ser diferente, são decisões políticas também. Então, a classe média, ela reage com o fígado e quando ela usa a expressão bandido bom e bandido morto, ela está se referindo a um tipo de bandido, a um perfil de bandido, notadamente aquele da favela. Você não vê esses arautos na moralidade dos bons costumes pedir execução sumária para qualquer bandido. Geralmente é aquele bandido lá na favela, preto, pobre. Ele não pede para, por exemplo, toda essa bandidagem na política que a gente está careca de ver. Tanto é assim que essa classe média que defende o bandido bom e bandido morto se mostrou indignada com a corrupção durante o regime Dilma, batia a panela, a Dilma foi derrubada,
O Temer é campeão de denúncias de corrupção, o seu ministério, e essas mesmas figuras que dizem estarem preocupados com a corrupção guardaram as panelas. Ninguém mais protesta em relação a isso. São essas mesmas figuras que nas redes sociais querem intervenção militar, né? Ignorando, inclusive, tudo aquilo que eu já expliquei aqui, né, em relação ao envolvimento de militares e de policiais com a corrupção. Para eles, a solução é bala nas favelas. E isso é o que resolve. Porque, afinal de contas, esse é um discurso impregnado de luta de classe, luta de classe, é um discurso impregnado de racismo, de preconceito, né? Porque, na verdade, eles, inclusive, eles sabem bem que o crime não se resume às favelas. O crime na favela é a ponta do processo. Ele não é nem o meio do processo, ele é a ponta do processo. O traficante com radinho é a parte do crime organizado que pode ser descartada. Aquela parte que não pode, que não aparece na televisão, essa não tem a preocupação da classe média, né? E sempre que você vai fazer, você traz essa discussão, você coloca um pouco de sanidade nessa discussão, você é atacado de todos os lados, defensor de bandido, blá, 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 blá. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, gente, nós estamos caminhando aqui para o final, o que eu tenho para dizer para vocês é que é provável que essa intervenção ela dê o que o Josias Quintal chamava de... aliás, a Tatiana Lima, que é uma jornalista e que tem se debruçado sobre essa questão da segurança pública no Rio, ela mandou aqui 3 palavras para você. Novo urbanismo militar. Um beijo para você, Tatiana. Então, eu até perdi até o fio da meada aqui, Tatiana, foi a culpa sua, hein? Então, o que eu estava dizendo para você é o seguinte: o Josias Quintal falava em sensação de segurança. Teremos essa sensação de segurança por um curto espaço de tempo, porque é uma questão de tempo até o tráfico absorver essa nova operação, essa nova investida. É uma questão de tempo até voltar tudo como era antes. A verdade é essa, gente. Enquanto a gente não legalizar as drogas, continuaremos a ter essa barbárie nas ruas. Aí você pode até dizer assim: mas, Latuf, isso não acontece em outras partes do mundo. Por exemplo, na Suécia, na Europa. Mas aí vem uma outra questão, que é uma questão política e geopolítica. O Brasil é uma colônia. E a vida de alguém na colônia vale muito menos do que a vida de alguém que vive no país colonizador. A Europa é o colonizador. Foi e continua colonizando. Os Estados Unidos é colonizador, mas já foi colônia, né? Já foi colônia britânica. E lá você também tem esse segmento dos negros, por exemplo, dos negros, dos latinos, dos imigrantes, que sofre com a violência policial, né? Que sofre com a chamada guerra contra as drogas. Agora, nada comparado com a América Latina, por exemplo, que foi o continente colonizado. Então, se você, por exemplo, vamos pegar aqui, a maior parte do continente foi colonizado pela Espanha. Se você vai na Espanha, eu tive na Espanha ano passado, é uma tranquilidade. Você vai nas praças em Madrid e tem coreto e tal, mas aí é que é a questão. A vida do espanhol vale muito mais do que a vida do boliviano, que a vida do peruano, que a vida do equatoriano, do hondurenho, do nicaragüense, né? Então,
existe também esse ingrediente colonial. E o Brasil é uma colônia, ele ainda é uma colônia. A classe dirigente no Brasil, ela funciona com a mesma mentalidade da época da colonização portuguesa, ela trabalha para o colonizador. A nossa direita não é nacionalista, né? Falar em direita, tinha um cara que era bem conhecido, que era o Enéas, né? Que apesar de ser uma figura meio caricata, as coisas que ele falava faziam muito sentido. E ele era um sujeito muito preocupado com essa questão do nióbio, de outras de minérios que eram vendidos a preço de banana para os países envolvidos. Ele era o único político de direita que eu lembro, que eu conheço, assim, que eu sei, que eu tenho conhecimento, que tinha uma mentalidade nacionalista. A maior parte da direita no Brasil, ela quer que a gente continue sendo o quintal da Flórida, né? A mentalidade desse pessoal é a mentalidade neoliberal, mercado, né? E sempre tratando o Brasil como mero exportador de commodities, né? De banana, de ferro, de açúcar, de cana, de trigo, de sei lá o que, de laranja. É isso, a gente continua sendo a República de Bananas. Continuamos sendo a República de Bananas. Aí quando você tem alguma iniciativa, como por exemplo pré-sal, que poderia dar uma autonomia, né? Aí você vai e entrega para as empresas petrolíferas estrangeiras. Quando você tem a iniciativa de desenvolver, por exemplo, um projeto espacial, aí o foguete explode. Aí você vem um governo, ou um desgoverno, e começa a limar, a destruir a possibilidade de se desenvolver tecnologia no Brasil. Então, até a nossa direita é uma direita chinfrim, é uma direita colonial, né? Então, por que acontece essa guerra contra as drogas? Ela acontece nesses países da periferia do mundo. Porque a vida nesses países vale nada. Não vale nada. Tem um atentado em Paris, morre 10 pessoas em Paris, 5 pessoas em Paris, ou em Madrid, ou na Bélgica, choca o mundo inteiro. Em Bagdá, ou na Somália, morre 100. Ninguém se preocupa muito não. No México é uma matança inacreditável. Assistam esse filme Narcocultura, é uma matança inacreditável. Ninguém liga, ninguém, né? E o discurso é sempre o mesmo. Não, estamos enfrentando e tal. E a verdade é essa, não está dando certo. Não deu, não está dando certo, não vai dar certo. E infelizmente vamos continuar vendo essa matança continuando, porque essa intervenção ela vai dar uma sensação de segurança por um tempo, um curto espaço de tempo. Mas não será, ela não vai ser a resposta. Guardem as minhas palavras. Assim como eu fiz, como eu critiquei as UPPs e todo mundo batia, era unânime, todo mundo batia a palma, com exceção de organizações do tipo Rede contra a Violência nas Favelas, que foi uma voz crítica, né? Mas fora isso, tinha gente até dentro das favelas que agora sim, agora vai resolver. E aí estamos vendo aí, ó, o que está acontecendo aí com o resultado aí, ó, o pós-UPPs, né? Bom, gente, então, olha, eu queria agradecer a presença de todos aí, dizer que foi um bate-papo legal, agradecer também a participação de vocês. Olha, agora estou vendo aqui uma mensagem do Rogério Matucci. Ele pergunta o seguinte: boa noite. Soube recentemente de um boato de que a China teria se pronunciado contra a possível intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, se valendo de frotas latino-americanas para tanto. O que pensa acerca da
possibilidade de China e também Rússia na defesa da Venezuela? Rogério, eu confesso a você que eu não tenho acompanhado detidamente a situação na Venezuela. Eu sei que existe uma escalada da crise venezuelana. Eu poderia dizer que a crise venezuelana atualmente ela tem dois problemas. Um problema nos Estados Unidos e outro problema é o próprio Maduro. Quando era o Chávez, o problema era só os Estados Unidos. Porque o Chávez, ele tinha uma abordagem diferente, ele tinha um carisma diferente, ele era um estrategista, ele era um sujeito muito hábil, e ele realmente, se ele estivesse vivo, a situação da Venezuela não seria como está hoje. Certamente não. Então você tem um governo que é incompetente, que é o caso do Maduro, é um governo incompetente, na minha opinião, né? Ele não chega nem perto do que foi o governo do Chávez. E além disso, além dessa incompetência, você tem essa intervenção americana de Washington na política venezuelana, que é uma estratégia que Washington vem adotando em algumas situações. Por exemplo, no caso da Primavera Árabe, os americanos aproveitaram os levantes populares que aconteceram, por exemplo, na Líbia e na Síria, para uma intervenção mais direta. No caso da Síria, no caso da Líbia, houve uma intervenção direta, militar direta, com apoio da OTAN. No caso da Síria, não foi possível fazer o que fizeram com a OTAN nos moldes da Líbia, por causa da intervenção da China e principalmente da Rússia, que é membro membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Então, a estratégia que os americanos têm é de instigar esses levantes, de apoiar as chamadas oposições, né? Então, no caso, por exemplo, da Nicarágua, quando teve o regime sandinista, a Revolução Sandinista, que derrubou Anastácio Somoza, que era um ditador pró-Estados Unidos, houve a Revolução, os sandinistas tomaram o poder, ali sim foi poder, tomaram o poder. E aí os americanos, que não quiseram colocar os boots on the ground lá, eles mandavam os advisors para a fronteira ali, em Honduras, e ali eles treinavam os chamados contras, que os americanos chamavam de freedom fighters, os lutadores da liberdade. É o mesmo princípio que, por exemplo, o governo Obama utilizou na Síria, né, para democratizar a Síria. Então, a oposição venezuelana, ela não é uma oposição progressista, uma oposição... Não estou nem dizendo de esquerda, não estou nem entrando nessa discussão. Ela não é uma oposição progressista, ela é uma oposição reacionária, ela é uma oposição coxinha, que é apoiada pelos americanos. Bancam, botam dinheiro lá. Então, se a Venezuela tivesse um mandatário, tivesse um dirigente com o mesmo pulso do Chávez, a situação não seria a que temos hoje na Venezuela. Mas, infelizmente, o Maduro não tem peito para encarar. Não sei se os americanos vão fazer uma intervenção militar direta na Venezuela. Há muito tempo que os americanos não mandam tropas, sabe? A última vez que os americanos mandaram um contingente de combate, que teve mortos e tal, foi no Iraque e no Afeganistão. Na Síria existe um contingente militar americano, mas não é uma ocupação militar como foi no caso do Afeganistão e do Iraque, né? E eu não sei, eu acredito que
seria mais fácil para os americanos armar a oposição venezuelana e criar uma espécie de freedom fighter venezuelano contra o governo do Maduro. Eu acho que isso seria uma estratégia, me parece mais possível no quadro de hoje do que uma intervenção. E só concluindo aqui a sua pergunta, eu não sei, eu não tenho certeza se a China não tem se envolvido militarmente em nada. Nada, né? Ela come pelas beiradas, o negócio dela é a economia, que ela, aliás, tem feito muito bem. A ocupação da China é uma ocupação econômica, tem dado muito certo, inclusive. Ela tem tido um papel interessante, por exemplo, no caso da Coreia do Norte, né? Que já é um capítulo à parte. Então, a Rússia... o problema é que, assim, diferente da Síria, né, que tem uma base militar russa lá, tem uma ligação estreita. Claro, o Chaves tem uma relação muito boa com a Rússia, mas eu não sei se a Rússia, talvez pela distância, não sei se a Rússia bancaria militarmente a proteção da Venezuela. Tenho minhas dúvidas. Não acho que o Putin mandaria tropas para proteger a Venezuela, não. Bom, gente, então é isso. Já são 10h04. Queria agradecer muitíssimo a atenção de todos vocês. Foi bacana aqui, nós tivemos uma audiência muito boa. Vamos acompanhar o que vai acontecer aí, mas o prognóstico do que vai acontecer no Rio não é o dos melhores, tá? Vamos ter certamente violações cometidas pelo Exército, tá? Que talvez até não serão divulgados pelas redes sociais, né? Serão divulgados porque hoje, ainda bem, cada pessoa que tem isso, ela é um repórter, ela produz o próprio conteúdo. Vamos estar atentos a isso, principalmente vamos acompanhar a cobertura na mídia, nem tanto, a mídia corporativa nem tanto, mas vamos acompanhar a cobertura da mídia alternativa, a mídia das favelas, de como vai ser essa nova fase da segurança pública no Rio de Janeiro, tá bom? Então, gente, é isso. Obrigado, uma boa noite para todo mundo aí e fiquem bem, se for possível.